Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em duas cartas. A primeira leitura, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A segunda, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 16, o texto nos diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, o texto nos diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O tema, a vocação pastoral difere da vocação para a salvação. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. De fato, irmãos, existe uma diferença entre o chamado para a salvação e o chamado para ser obreiro, chamado para servir a Cristo. O chamado para a salvação é a porta da graça aberta a toda a humanidade. Não existe escolhidos para a salvação. Não existe predestinados, e pessoas especiais para a salvação. Os predestinados para a salvação é a raça humana. São todos os seres humanos, em todos os tempos, em todos os lugares. Onde houver um ser humano, o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. Por isso, a proposta, a ordem de que se pregasse o Evangelho nos quatro cantos da terra, em todos os lugares. Porque onde existia um ser humano, aí há a necessidade de salvação. Logo, a salvação é para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Diferente do chamado para pastorear, para liderar o rebanho do Senhor, para liderar o povo de Deus, para fazer a obra de Deus desta forma, para se dedicar deste jeito. Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele entende que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então aqui nós temos a responsabilidade de levar a salvação a outras pessoas. Só o obreiro, só o pastor pode levar? A gente já sabe que não. Mas é diferente aquele que tem o chamado. O chamado é diferente. O chamado a servir o Senhor, aquele que recebe o chamado, Deus o seleciona, assim como fez com Paulo. E estavam todos reunidos e aí o Espírito Santo disse, aparte para mim. Então esse aparte para mim é uma escolha de Deus. Deus escolhe. Para a salvação ele escolheu toda a humanidade, todas as pessoas. Mas para trabalhar, para servir a Deus, para estar junto desse rebanho, servindo a Deus, servindo esse rebanho, aí tem esse chamado especial. Nós já vimos ontem que precisa responder essa pergunta com sinceridade e meditando nela. Amas ao Senhor Jesus? Após a resposta dessa pergunta, sendo ela positiva, sim, Senhor, eu te amo, então agora recebemos a ordem, recebemos o convite, recebemos o chamado. Então, apacenta o meu rebanho. Torna-se diferente porque essa pessoa agora vai ter responsabilidade sobre si, sobre a própria salvação, cuidar da própria vida, cuidar de si mesmo, está zelando por esta salvação, pela sua própria salvação, buscando servir a Cristo, buscando agradar a Cristo, andar nos seus preceitos, andar no seu caminho, e agora também a responsabilidade de cuidar de pessoas que estão caminhando em direção à salvação, que agora trocaram andar segundo os conselhos deste mundo para andar segundo os conselhos de Cristo, a orientação de Cristo Jesus. Daí a responsabilidade para ter condições de ensinar esta palavra, de ensinar esse ministério, de ensinar esse evangelho, de anunciar esse poder de Deus para a salvação.
para que outras pessoas possam vir trilhar esse caminho na presença de Deus. O chamado para a salvação é para todos nós. O chamado para servir ao Senhor como obreiro em sua obra, aí é um chamado específico. Mas todos nós temos um chamado para estar a serviço de Cristo. Não apenas como pastor, não apenas como evangelista, como pregador do Evangelho, mas também como apoio, como socorro, como um ombro na hora da necessidade, como uma mão estendida àqueles que necessitam. Apresentar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo é para toda a igreja, é para todos os crentes, é para todas as pessoas que receberam a salvação em Cristo Jesus. Como já dissemos antes, é impossível receber essas boas novas e retê-la só para nós. O cuidado com o rebanho, orientar, apacentar, esse é um chamado específico. Mas anunciar Cristo e testemunhar o que Ele faz, isso é para todos nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor nos ajude a, de fato, cumprirmos a sua vontade e, sendo chamado, atendermos o seu chamado e dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.